A maior parte dos seus problemas se resolve quando você conseguir, de fato, ativar a sua identidade original. Quando você conseguir entender quem você é e ver que é perfeito ser você. Pode parecer um pouco estranho falar sobre isso, principalmente se você acha que você tem mais defeitos do que qualidades. Mas nos últimos dias eu venho percebendo mulheres com muito potencial, gente. E quando eu falo potencial, é justamente ter potência, só que essa potência não é utilizada. Pelo simples fato de não confiar em quem elas são. E hoje eu tô aqui nesse cenário com essa almofadinha. Vou mostrar. Dá oi. Oi, tias. Oi, tias. Ele é pequeno, né? Ai, gente, é pequenininho esse cachorro. Todo gostoso. Gosta de ficar com a mamãe trabalhando. Eu vejo isso bastante nas minhas mentorias, né? Que geralmente são pessoas com um nível um pouco maior de consciência pra se dedicar a se transformar, pra se dedicar a focarem nelas mesmas, a se melhorarem pra conseguir obter o que elas desejam, obviamente. E eu venho percebendo que existe um padrão nelas. Assim como era muito comigo, né? Mas eu vejo que se repete, que é o seguinte: mulheres com muito talento, com muita potência, com muita capacidade, e mesmo tendo resultados, e mesmo sendo incríveis, e sendo, na maior parte das vezes, né, expert na área que elas atuam, então diretoras, gestoras, grandes empresárias, elas ainda assim não conseguem reconhecer o seu valor. Elas ainda assim, de alguma forma, é como se faltasse algo nelas. E isso é muito triste, porque imagina como que é pra você se dedicar, você fazer o seu melhor, você ter os resultados e obter os resultados disso, né? Você visualizar na matéria o resultado disso e não conseguir se ver do tamanho da pessoa que faz isso. O que eu quero dizer é que, enquanto você não conseguir ver a sua magnitude, enquanto você não conseguir ver o seu valor, enquanto você não conseguir ativar a sua skin de extensão, né, filha do criador desse universo, filha de Deus, vai ser muito difícil que você consiga primeiro ter energia, vitalidade, você consiga ficar bonita, e não bonito, gente, de estética, ser bonita, porque tem muita mulher que é bonita, mas a energia é tão xoxa, então é bonita só por fora, não é atraente, não é magnética, não é aquela mulher que você olha e você vê que tem um molho, né, que agora dizem no TikTok que tem um molho. O que é ter um molho? O que é ter o borogodó, igual uma aluna minha fala, Fê? Então, o borogodó é você ter a energia, ter a atração disso. E a atração não necessariamente é uma atração sexual, mas é uma atração de você se inspirar, de você se visualizar, de você ver aquela pessoa e falar, cara, aquela pessoa é foda. Mas você primeiro ver isso com você mesmo, você se olhar no espelho e ver, sentir que você é boa. De nada adianta você ser a melhor pessoa que você faz no seu trabalho. De nada adianta você ser uma filha incrível, uma esposa incrível, uma funcionária incrível, uma mulher incrível, se você, que é essa pessoa, não consegue se ver assim. E isso acontece quando você não tem essa skin ativada de filha do Criador. Isso acontece quando você, de fato, não entendeu quem você é. E é sobre isso que a gente tá falando hoje. Quando você compreende a sua magnitude, ativa isso e usufrui disso todos os dias da sua vida, você resolve grande parte dos seus problemas. Porque, vamos lá, se eu compreendo, se eu me vejo que eu sou incrível, se eu compreendo, se eu me vejo que eu sou uma pessoa cheia de qualidades, cheia de resultados, cheia de história, né? Então, independente do que tenha acontecido comigo, eu sim me reconheço, eu sim me valorizo, eu sim me respeito. E por mais que eu tenha passado por coisas ruins, por mais que eu tenha feito coisas ruins, eu ainda assim vivo o meu melhor, né, Carla? E isso é o mais incrível em se reconhecer. Quando você compreende isso, gente, não é só da boca pra fora, tá? É acessar essa energia. Você tá ativando todo o seu campo eletromagnético a ter essa mesma skin de paixão, de alegria, de amor por você mesmo. Você tem tesão em ser quem você é. E por você ter tesão em ser quem você é, você começa a manifestar uma realidade assim. E aí talvez você esteja pensando, mas Thali, eu não sou bom em nada. Thali, até hoje, eu me sinto uma pessoa incompetente. Eu não vejo que eu tenho qualidades. Eu não vejo que eu faço coisas boas. Eu não vejo que eu tenho valor. Eu não vejo que, sei lá, que tudo que eu faço não é suficiente. E talvez você tenha essa visão sobre você mesma porque você foi ensinada a pensar isso sobre você. Então, vamos lá. Como isso acontece? Imagina que na escola, e eu digo isso porque eu passei por isso, né? Desde a escola eu sempre fui uma aluna muito estudiosa. Eu não era uma pessoa que gostava de estudar, tá? Muito pelo contrário. Ali na época do Rebelde,
que é da anos 2000, né? Eu lembro que na época da escola, eu sempre fui uma criança estudiosa. E depois que começou a ter ali a novela Rebelde, que eu fiquei rebelde mesmo, eu saí da skin nerd e virei a skin rebelde. Então eu queria ser popular. Então eu deixei os estudos um pouco de lado, porque eu queria ser popular, não queria tirar nota boa, não. E mesmo assim eu tirava notas boas. Então, eu lembro que eu tirava 9, eu tirava só em matemática, que não se dá pra ser bom tudo nessa vida, né? Matemática nunca foi meu forte, mas todas as outras matérias eu ia muito bem. Tirava 8, tirava 9. Eu realmente era muito estudiosa, nesse sentido de conseguir tirar notas boas na escola, né? Exceto matemática. E eu lembro que eu chegava em casa com o meu boletim e meu pai dizia assim pra mim, quando eu tirava 8. Nossa, tá bom. Por que não tirou 10? Você vê que me marcou tanto que eu sempre falo dessa história, né? E quando eu finalmente tirava 10, eu ia super feliz, tipo assim, 9.9 ou 10 de fato. Eu ia super feliz, né, gente? Se você tem filho, você vai entender, né? Super feliz, caraca, eu tirei 10, nossa, 9.9, meu Deus, uhul, felizona. E quando eu tirava essas notas de gabaritar, ou quase gabaritar ali por 0,1, né? Eu escutava. Tirou 10, parabéns, mas não faz mais que sua obrigação, você só estuda, tem que tirar 10 mesmo. Então imagina, se eu tiro 8, né? Não tirei 10. Se eu tiro 10, eu não fiz mais que minha obrigação. Aí você fica, ué, então o que eu faço não é bom. O que eu faço não tá suficiente. Por quê? Não reconhece o meu valor. E aí a gente começa a criar desde pequeno, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas tô contando aqui o que aconteceu comigo. E aí a gente fica, desde pequeno, crescendo com uma estrutura de alcance que é inalcançável. Então, beleza, se tirar 8 não é tirar 10, e tirar 10 não faço mais que minha obrigação, quando é que eu me torno boa? Quando é que o que eu faço se torna o suficiente? E aí a gente cresce com uma bendita síndrome, né? Síndrome da incompetência, perfeccionismo. Então você começa a querer ser perfeita, fazer tudo perfeito, mas na verdade você só não quer errar. Você começa a procrastinar de fazer coisas por achar que aquilo precisa estar tudo encaixadinho, mas na verdade você só tem medo de não sair bom, não se dar bem naquilo. Você pode fazer um trabalho incrível, tirar uma nota incrível, ser reconhecida no seu trabalho. Você faz doces, seus doces podem ser o melhor ali do teu bairro, da sua cidade, e mesmo assim você ainda acha que falta alguma coisa. Essa sensação de faltar alguma coisa nada mais é do que faltar o seu reconhecimento. Faltar alguma coisa nada mais é do que você olhar pra você e pensar, cara, ser eu já é o suficiente. Obviamente que pra quem se cobra demais isso cabe, pra quem tem essa questão do nada é bom o suficiente, isso cabe. Agora, se você é uma pessoa que não faz nada, fica o dia inteiro no sofá assim, ó, bem no Netflix e rolando o feed de TikTok, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra pessoas que mesmo fazendo coisas, ainda assim sentem que falta algo, que ainda assim acha que não tá bom o suficiente, que ainda assim acha que não é bom em nada. E, gente, todo mundo é bom em alguma coisa. E como diz Luana Carolina, não é bom, você se torna. Então, Thalia, eu realmente não sou boa em nada. mas pode ter certeza que tudo aquilo que você pega pra fazer sempre, todos os dias, repetidamente, você se torna bom, porque realmente ser bom você se torna. Inclusive, uma pessoa que fala muito disso é a Luana Carolina, porque ela diz que ela não era boa em nada, ela era mediana, então tudo era média. Ela não tinha nada que era uau. E ela entendeu que ela não precisava ser uau em nada, ela precisava fazer algo repetidamente, né? E ela começou a ler livros, ela começou a gravar vídeos de rotina, de como estudar, e ela fazia isso repetidamente. Hoje, ela é conhecida e reconhecida, né, por ser uma pessoa focada e disciplinada. Mas vamos lá, ela até então era uma pessoa que não era boa em nada. Como ela se tornou boa em alguma coisa? Pelo simples fato de direcionar a energia dela, de focar a energia dela em alguma coisa. E por fazer isso e ver os resultados, ela olhou e falou, Caramba, agora sim, eu sou boa. Porque ela não tinha nenhum resultado expressivo. Só que às vezes você tem um resultado expressivo. E mesmo tendo um resultado expressivo, você não reconhece a magnitude disso. Então, o que eu quero que você pense sobre isso, né? E esse realmente é um vídeo diferente, porque eu passei e passo ainda por esse processo muitas vezes, tá? Receber depoimentos maravilhosos de tipo, Thalia, eu ia me matar e depois que você apareceu na minha vida, eu tô vivíssima e nem passa isso na minha cabeça. Thalia,
Eu vivia tendo crise de ansiedade, fiz terapia, tomei medicamento e nada resolvia. Eu era refém de medicação e terapia. Depois que eu te conheci, eu finalmente consegui me sentir bem comigo mesma, eu estou em paz. E aí, aquela vozinha de você não fez mais que sua obrigação ainda me assombrava. E aí eu comecei a questionar essa voz. Porque essa voz não é minha. Essa voz lembra de onde é que veio, né? Cara, não é minha obrigação salvar a vida das pessoas. Não é a minha obrigação como pessoa e com aquilo que eu me propus a fazer, que é autoconhecimento, é fazer com que as pessoas entendam como funciona corpo, mente, espírito, o que é frequência, que a gente cria a nossa realidade, que o que importa é a gente se amar, se acolher. É isso. Essa é minha obrigação, porque é o meu trabalho. A minha obrigação é cuidar da minha saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo ter o resto. A minha obrigação é comer, fazer xixi, escovar o dente, tomar banho, que é fisiologia básica, e trabalhar para ter dinheiro. É isso. Isso é minha obrigação. Todo o resto não é. Aí quando eu comecei a ver resultados que de fato fugiam do que era minha obrigação, principalmente com trabalho, né? Eu percebi que essa voz iria continuar me assombrando o resto da vida, e às vezes essa voz nesse momento está te assombrando, né? E aí toda vez que essa voz aparece, eu falo, não é minha obrigação fazer com que uma pessoa que esteja 5 anos fazendo terapia, 3 anos tomando medicação, através de mim, fique bem, tenha alta, não precise mais fazer isso. Não é minha obrigação fazer isso. A minha obrigação é cuidar de mim. Tudo aquilo que partiu de mim não é minha obrigação. Não é minha obrigação fazer com que uma pessoa que ia se matar não se mate. Porque a vida da pessoa, cada um faz o que quiser. Por pior que seja, gente, essa frase, cada pessoa tem sua vida e cada um faz o que quer com a sua vida, sendo bom ou ruim. Não é minha obrigação resgatar ninguém. Então, quando eu comecei a ser muito racional, com os resultados que eu tava começando a ter, essa vozinha foi diminuindo. Quando eu comecei a ver provas daquilo que eu fazia, e eram provas que eram incontestáveis, eu comecei a entender que realmente não é minha obrigação fazer isso, né? E essa vozinha foi se aquietando. Enquanto mais essa vozinha foi se aquietando, mais eu me sentia segura, mais eu sentia que eu tinha valor, mais eu me via como alguém que era boa em alguma coisa, que o que eu fazia era o suficiente. E isso não foi ninguém de fora que veio e falou pra mim, gente. É um movimento interno. Então, hoje, a senhora pode estar precisando fazer esse movimento interno. E não é fácil, né? Mas é extremamente possível quando pela repetição, né? E isso a neurociência explica, e eu como neurocientista sei exatamente como isso acontece, que repetição cria hábitos, repetição cria novas conexões neurais, tá? Inteligente, né? E por criar novas conexões neurais, eu crio um novo comportamento. Se eu crio um novo comportamento, eu crio também uma nova forma de pensar, de sentir, de agir? Sim. Então, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão bom que não possa melhorar pelo simples fato de que eu posso treinar repetidamente qualquer coisa e me tornar bom naquilo. Se eu não vejo valor em mim, eu posso treinar, ver valor e isso se tornar uma realidade. Se o que eu faço nunca tá bom bastante, eu posso começar a reconhecer isso e com umas provas daquilo que eu faço, olhar e falar, cara, contra fatos não há argumentos, né? Conforme você vai fazendo esse movimento, você vai se apropriando do seu poder, você vai criando autoestima, né? Que todo mundo fala que tem que ter, mas ninguém fala como, né? Prazer, como. E conforme você vai fazendo isso, você vai se apoderando, se apropriando de quem você é, da sua identidade, da sua capacidade, da sua energia. E por a energia estar com você de volta, por você conseguir ativar a sua magnitude, você começa a manifestar uma realidade diferente na sua vida. Se você gostou desse vídeo, aproveite e deixe seu like, se inscreve aqui no canal e principalmente, se você quer saber mais de como fazer isso, aqui embaixo na descrição tem o Onyx, que é a minha comunidade de autodesenvolvimento. Lá você aprende sobre isso e muito mais para conseguir alterar completamente sua realidade. Eu gosto de falar que é a taliterapia. Por que taliterapia? Porque é diferenciado. Você de fato consegue ter uma rota aí na sua vida para mudar completamente os seus comportamentos quando você aprende a direcionar a sua energia a seu favor. E aqui eu quero que você coloque aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou desse tema, se você se identifica, se você passa por isso, ou se você conhece alguém que já passou por isso. Se a pessoa que você conhece está passando por isso nesse momento, não deixe de mandar esse vídeo para essa pessoa, porque pode ajudar a vida dela. Se você passou ou está passando por esse momento, coloca aqui embaixo qual é o teu desafio, que eu vou adorar ver o teu comentário e conseguir te ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.